Começamos hoje, pela graça de Deus, uma série de exposições no Evangelho segundo João. E eu peço a você que, por favor, abra comigo a palavra do Senhor nesse Evangelho tão fascinante. Evangelho segundo João, capítulo 1. Por favor, abra comigo esta que é a palavra do Senhor. Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 5, por favor, acompanhe comigo a leitura desta que é a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Com grande possibilidade, o Evangelho segundo João foi o último dos evangelhos a ser escritos, a ter sido escrito. Provavelmente João já estava bem idoso, pastoreando a igreja na cidade de Éfeso. O Evangelho segundo Marcos já havia sido escrito, o Evangelho de Lucas e o Evangelho segundo Mateus. E aí João escreve para, de sua perspectiva, trazer uma nova ótica a respeito de Jesus. João ele já havia adquirido uma visão muito aberta para o mundo. Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor, que, através de sua influência como cidade, alcançava toda a Europa. João havia adquirido uma cabeça cosmopolita. Ele já conseguia, de certa maneira, dialogar, tanto com a cultura judaica, ele era um judeu de nascença, quanto com a cultura grega e cultura romana, que era vigente em toda a Europa. É por isso que o grande desejo de João é fazer com que os gregos, os romanos e os judeus, e todo mundo conhecido de sua época, conheça Jesus de uma perspectiva diferente. Por que nós temos 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque cada um tem um propósito diferente ao escrever. Eu não sei se você, ao fazer a leitura superficial, deve ter lido e dito e pensado, por que 4 evangelhos? Parece que todos falam a mesma coisa. Não. Todos falam coisas muito diferentes um do outro. Mateus escreve desejando atingir o público judaico. É por isso que no Evangelho segundo Mateus, ele cita Jesus como cumprimento de muitas profecias do Antigo Testamento. Mateus diz, Jesus fez isso para se cumprir a profecia de Isaías que diz tal. Jesus fez isso para se cumprir a profecia de fulano de tal que diz isso. Mateus escreve para convencer os judeus de que eles haviam traído e assassinado a grande esperança que eles tinham, a esperança do Messias. Seu propósito era amenizar a perseguição dos judeus aos cristãos e também converter o maior número de judeus possíveis a Jesus, porque ele era o Messias, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento que os judeus tanto esperavam, ele havia vindo. Lucas já escreve de uma perspectiva diferente. Lucas ele escreve dizendo que Jesus é o Salvador de todos os homens. Ele não é só o salvador do judeu, ele deseja salvar o grego, o judeu, o negro, o escravo, o livre. Esse é Jesus. Marcos tem outra perspectiva. Jesus é o servo sofredor, é aquele que vem salvar quem sofre. Ele é aquele que tem paciência com seus discípulos em suas dúvidas e repreende a tempestade e diz, por que vocês têm tão pouca fé estando comigo no barco? Jesus é aquele que entra no porto de Gadara e expulsa demônios de um homem atribulado por uma legião de espíritos malignos, um homem em frangalhos. Jesus é aquele que uma mulher 12 anos doente lhe toca e é instantaneamente curada. Ele vê pais chorando pela morte da filha e ele se compadece e diz, Talitá, cumi, menina, eu te mando, levanta. E essa menina levanta e anda. O Evangelho segundo Marcos traz essa perspectiva de um Jesus que caminha com quem sofre, que olha para os nossos fracassos, para as nossas dúvidas, para a nossa dificuldade como discípulo em acompanhar o ritmo dele,
e ainda assim é cheio de compaixão conosco. Mateus escreve para convencer os judeus. Marcos escreve para mostrar àqueles que sofrem que Ele é o Salvador dos humildes. Lucas escreve para mostrar que Ele é o Salvador do mundo. Agora João escreve para mostrar que todo aquele que nele crê, além de ter a vida eterna, tem a garantia de salvação para todo o sempre. Ele não é só o Salvador do judeu, do que sofre, e nem do mundo. Ele é o Salvador de todo o cosmos, de toda a criação. Se você abrir comigo, deixar aberto aí em João capítulo 1, deixa marcado e vai lá para o capítulo 20, João nos dá o propósito da escrita dessa carta, desse livro, nos versículos 30 e 31. João capítulo 20, por favor, versículos 30 e 31, o apóstolo traz aqui o propósito, a razão que o motivou a escrever essa carta. Lembrando, provavelmente ele estava pastoreando a igreja em Éfeso, uma igreja numa cidade cosmopolita, que sofria a influência dos judeus, da filosofia grega. A cabeça de João havia ampliado e ele queria convencer todo mundo que Jesus é o Salvador, não só do mundo, mas de toda a criação. Na verdade, diz João, em João capítulo 20, versos 30 e 31, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. O que João diz é, eu selecionei os sinais que Jesus realizou, que nós chamamos de milagre, com um propósito, e ele vai trazer o propósito. Estes sinais que estão registrados em meu livro, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Salvador, o ungido de Deus, o centro de toda a vontade de Deus, o Filho de Deus, e para que, crendo nesse Jesus, tenhais vida em seu nome. Esse é o propósito de João ao escrever o seu Evangelho, para que as pessoas, ao conhecerem os sinais que Jesus realizou, alguns dos sinais, ponham toda a sua confiança neste Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e ao colocar sua confiança integral nele, tenham vida e vida em abundância. Mas à medida em que João começa o seu Evangelho, você vai perceber que a ideia que ele tem de Jesus como Cristo é muito maior que a ideia que a gente tem de Jesus como Cristo. Para nós, Jesus como Cristo é o nosso Salvador. E como é bom Ele me salvar. Para João, Jesus como Cristo é muito mais que nosso Salvador pessoal, que o Salvador dos crentes que se reúnem nessa comunidade de fé. Jesus é o Salvador de toda a criação. E é isso que está por trás do capítulo 1, e agora eu peço você para voltar lá, nos 5 primeiros versículos. O que João diz aqui nos 5 primeiros versículos? No princípio era o verbo, e a palavra verbo aqui no original é logos. Logos significa literalmente palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é essa palavra? É o próprio Jesus. Ele estava no princípio com Deus. E olha o que João vai dizer a respeito da palavra que é Jesus, ou verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem este Cristo, que é a palavra, nada do que foi feito se fez. Será que foi por meio de Jesus que Deus criou todas as coisas? Vai lá para Gênesis, capítulo 1, e vamos conferir isso. Quando você abre as Escrituras, no capítulo 1 de Gênesis, você percebe que antes de qualquer ato criador, já existia Deus. A pergunta é, que Deus é que sempre existiu? O que a Bíblia nos revela, à medida em que a gente vai lendo e tendo uma compreensão geral, é que o Deus que existiu é o único Deus em 3 pessoas. Um só Deus, plural, Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos um Criador. O mundo no qual vivemos não é obra do acaso. Tem uma mente fenomenal em sua criatividade, poder e genialidade por trás de cada ato criador. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Deus cria todas as coisas, as substâncias, mas tudo estava desorganizado. E ele começa a dar
forma tudo isso. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Todas as coisas são criadas no poder do Espírito Santo. Primeiro, Deus dá a ordem. Crie todas as coisas. As substâncias são criadas. Tudo está desorganizado. E o Espírito Santo está ali, sobre a face do abismo, dando poder em cada ato criacional. E aí o texto segue dizendo: disse Deus, versículo 3, haja luz e houve luz. Quando Deus fala, usando essa linguagem de homem para tentar compreender princípios da eternidade, quando Deus fala, o que sai de seus lábios são palavras. Quem é a palavra de Deus? Quem é o Logos de Deus? Quem é o Verbo de Deus? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dessa palavra, e sem essa palavra, nada do que foi feito se fez. O que a gente vê nos 3 primeiros versículos do capítulo 1 de Gênesis é a verdade de que a voz de comando de Deus faz com que todas as coisas existam. O poder do Espírito Santo traz essas coisas à existência, mas é através da palavra de Jesus Cristo que todas essas coisas existem. Vamos para o versículo 26, do mesmo Gênesis capítulo 1. Deus havia criado os 6 primeiros dias, separado a água da terra, criado as aves, os animais que rastejam, os peixes debaixo das águas. Agora veja o que Deus nos diz no versículo 26. Também disse Deus. É só um Deus que está falando. Disse Deus. Qual é o verbo que está aí? Façamos, no plural. O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um único Deus, uma pluralidade de pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, engajados no ato criador. Agora vamos lá para a carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, para a carta aos Hebreus, logo no capítulo 1, vejamos como o autor aos Hebreus já inicia sua carta. Hebreus, capítulo 1, já de cara, por favor, no versículo 1, lá no finalzinho já do Novo Testamento, depois de Filemon, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, o que o autor aos Hebreus está dizendo é o seguinte: Deus sempre nos falou, através do Antigo Testamento, quando Ele levanta seus profetas para comunicar a sua vontade a seu povo. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Qual é o status que esse Filho tem diante de Deus? A quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Pai dá a seu Filho o governo da história. E olha o papel desse Filho agora. E pelo qual também fez o... Quem é esse Filho? Através de Jesus, todo o universo foi criado. Este Filho, versículo 3 do capítulo 1 de Hebreus, é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, Ele se assentou à direita de Deus nas alturas e se tornou muito superior aos anjos. Cristo recebeu de Deus a herança da criação, e foi através de Cristo que todas as coisas foram criadas. Ele agora recebeu honra, domínio e majestade desse Pai. Ele recebeu o reinado eterno. Agora volte algumas páginas do Novo Testamento e vamos lá para a carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1, por favor, convido você a abrir comigo. Colossenses, capítulo 1, versículo
versículo 13 da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Olha o que Paulo nos fala a respeito de Jesus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus agora tem um reino. Ele recebeu a herança, toda a criação de seu Pai. Deus nos liberta e nos entrega a seu Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. E veja o que Paulo vai nos dizer agora sobre Jesus, a partir do versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Olha o que Paulo vai dizer a respeito de Jesus Cristo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Este Jesus, que é o Cristo, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que nós existimos através do poder da palavra, que é Cristo Jesus. Ele nos trouxe a vida. Ele mantém o nosso respirar. Ele mantém o pão sobre a mesa. Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive coisas difíceis de entender. Cristo é que mantém esse universo em ordem, fazendo com que todas as leis fixas se mantenham em ordem, para que esse número incontável de estrelas, de bilhões de galáxias, não se colapse. Cristo, o eleito de Deus, é o cabeça de sua igreja, é o sustentador de toda a criação e é o sustentador de seu povo. Agora vamos voltar para João capítulo 1, que a gente vai entender muito melhor o texto, depois de ter dado essa passeada rapidinha por esses outros textos aqui, Gênesis 1, e depois Hebreus 1, e depois Colossenses 1. Olha só o quanto ficou claro o Evangelho segundo João para nós. No princípio era o Verbo. Ele sempre existiu, com seu Pai, com o seu Espírito que é santo. E o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, e esse Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida, por Ele ter criado todas as coisas, o poder e o dom da vida lhe pertencem, estão em suas mãos. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui João já faz com que os seus leitores procurem se lembrar de Jesus andando na Galileia do primeiro século, em Israel do primeiro século, o filho do carpinteiro, através dos sinais, das maravilhas, de tantas coisas feitas. À medida que Jesus andava, quem andava era a vida, que tem o poder da criação. E o texto termina dizendo: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ministério principal de Jesus: trazer vida, e vida em abundância, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Perspectiva de João, o propósito de João, não é só mostrar que Jesus é o Salvador do ser humano, ou Salvador só dos judeus. Ele é aquele por meio de quem céu, terra, peixes, aves, estrelas, astros, galáxias foram criadas. Quem nele crê, está crendo naquele que tem o poder de dar a verdadeira vida. E à medida em que o Evangelho de João vai se transcorrendo, e Jesus vai realizando sinais, você fica impressionado com o que ele está fazendo. Ele está restaurando o Gênesis, antes da queda. Ele chega num cego, o cego enxerga.
Primeiro sinal que Jesus faz em João 2 é transformar água em vinho. Quando ele transforma água em vinho num casamento, ele está dizendo: eu vim para estabelecer uma nova ordem de coisas. Tudo que era antigo vai se passar. E Jesus realiza aquele sinal numa festa de casamento, porque a relação de Deus com o seu povo é uma relação de aliança, é uma relação de casamento. Aquele texto não foi escrito para mostrar o seguinte: ó, se você casar e Jesus está dentro do seu casamento, você está bem. Não. Aquele texto de João 2 foi escrito para mostrar que através do ministério de Jesus, uma nova relação de Deus vai se estabelecer com a humanidade. A criação de todas as coisas novas está começando. Aí Jesus confronta um religioso, que é Nicodemos, para mostrar que ele cria em tudo errado, lei, legalismo. Depois Jesus chega numa mulher com a vida bagunçada, João capítulo 4, sobre quem eu vou pregar domingo, se Deus quiser. Uma mulher com a vida em frangalhos e diz: não importa, eu vim para te dar a água da vida. E se eu te der a verdadeira água, rios de água viva vão transbordar dentro de você, você vai nascer de novo. Nova criação, nova perspectiva. Jesus usa pão e peixe de uma criança e alimenta a multidão, para dizer que seu poder de provisão é ilimitado. Jesus se aproxima de todos os judeus e diz: vocês sabem aquele pão que durante 40 anos sustentou os pais de vocês no deserto? Aquele pão apontava para mim. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim vai encontrar pastagem, vai encontrar alimento. Eu sou a verdadeira árvore. Se vocês que são os galhos estiverem enxertados em mim, João capítulo 15, ele fala isso, vocês darão frutos, porque vocês receberão da fonte da vida, porque Ele é a vida. Eu sou o bom pastor e como bom pastor darei a minha vida por minhas ovelhas. Esse é o seu ministério. De reconectar não só o ser humano com Deus, mas toda a criação ser reconectada com Deus. É por isso que João começa o seu evangelho nos apontando para uma perspectiva muito maior sobre a pessoa de Jesus. Mateus diz: ele nasceu de Abraão, ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Marcos diz: ele é aquele que teve muita paciência com quem sofre. Ele é o salvador dos fracos e humildes. Lucas diz: ele é aquele que veio de Adão e Eva. Ele é o salvador de todo mundo. Mas João diz: ele é aquele que antes de qualquer coisa existir, ele já era. Já estava no princípio com Deus. Já era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a vida. E se você, ao tomar ciência de tudo isso, depositar nele toda a sua confiança, porque crer significa isso. É muito mais que, eu acredito. É entregar a ele toda a sua confiança, projetos, perspectivas, sonhos, tudo. Você se rende a ele. Ao fazer isso, a luz de Jesus invade suas trevas. E quando a luz dele entra, as trevas se dissipam. Porque as trevas não prevalecem contra a luz. Porque quando havia trevas, ele disse: haja luz, e houve luz. Quando ele olha para a nossa vida, marcada por histórias de péssimas decisões, fracassos, engano, tantos erros que cometemos, tantas precipitações, a gente vai tendo que mastigar frutos, que são as consequências de uma vida de rebelião, o amargar do pecado. Jesus chega e diz: haja luz, e ele começa a restauração, novas possibilidades, sua presença se estabelece, nova perspectiva, uma viva esperança. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dessa palavra, e sem essa palavra, que é Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele é a luz dos homens.
A sua luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a sua luz. Não há área de sua vida que o Cristo, por meio de quem céus e terra foram criados, não possa transformar. Não há domínio que te escravize, que Cristo, por meio de quem céus e terra foram criados, não olhe e diga, agora me pertence. Cristo tem o poder de chegar e despojar principados, potestades, qualquer entidade, qualquer força, inclusive a sua própria natureza. Jesus pode destronar você do domínio de si, destronar o inferno do domínio de nós e se estabelecer como Senhor, a verdadeira luz. E ao se estabelecer em nós como a verdadeira luz e começar a criar coisas novas por seu poder, tudo se faz novo. O que João está falando para mim e para você? Jesus fez muitos outros sinais, além destes que eu escrevi, mas eu coloquei esses aqui para que vocês, e eu me incluo nesse grupo, creiam que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, porque Ele é a luz que resplandece nas trevas, eu e vocês tenhamos vida, e vida em abundância.